Olha, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto assim interessante, sobre essa questão de discriminação racial, sobre essa questão, o que é que a Bíblia ensina sobre o racismo, o que é que a Bíblia fala sobre essa questão do racismo. Será que a Bíblia condena essa questão? O que é que a Bíblia diz? Com certeza a Bíblia vai condenar essa questão do racismo, mas a gente vai meditar um pouco sobre isso, ok? Hoje nós vamos usar como base o texto de Romanos, no capítulo 3, versículos 29 e 30. E aí eu vou ler esse texto e a gente vai refletir nesse momento na palavra pastoral de hoje. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 3, 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Essa é uma pergunta. Também dos gentios, certamente. Aí a Bíblia responde, né? Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Romanos capítulo 3, versículos 29 e 30. Muito bem, meus amados irmãos. Olha, hoje eu tenho muita coisa aqui para falar sobre essa questão aqui do racismo, sobre o que a Bíblia fala sobre essa questão do racismo. Então a gente vai aqui devagarinho, observando o que a Bíblia vai falando, a gente vai meditando. Eu tive que colher também aqui alguns dados importantes para enriquecer essa mensagem de hoje. Então, hoje nós iremos falar sobre essa questão do racismo, que tem sido um problema que tem atravessado gerações. Nós vamos ver que esse problema do racismo, ele não é um problema apenas dessa geração atual, mas também é um problema que já há longos e longos anos, inclusive o racismo já tem provocado até guerras, e guerras sangrentas, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, né? Foi provocado por causa do racismo, né? Foi o que provocou a Segunda Guerra Mundial, foi quando Hitler, na sua loucura, queria formar uma raça pura, né? E aí começou a exterminar os judeus, começou a exterminar outras raças, e aí querendo formar uma raça pura, e aí formou uma grande guerra chamada Segunda Grande Guerra, ou a Segunda Guerra Mundial. Então, para você ver o quanto essa questão do racismo é complicado, e que quem entra nessa questão desse tipo de preconceito por causa de cor de pele, por causa de jeito de uma pessoa falar, quem entra nessa questão aí de preconceito vai com certeza se dar mal. É uma questão muito complicada e que a gente tem que fugir disso, ok? Como a Bíblia mesmo está dizendo aqui, sobre essa questão aqui. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Então você vê aí diz aqui, Deus é um só. A Bíblia está dizendo aqui que Deus é um só, visto que Deus é um só. Está em Romanos 3, 29 e 30. Então o texto aqui já está explicando já sobre essa questão, porque nesse tempo aqui da Bíblia, né, o que é que a Bíblia está falando aqui sobre essa questão do racismo, né? Nós encontramos aqui na Bíblia, aliás, nós não encontramos, né, na Bíblia aqui qualquer referência assim, explicando bem, ó, isso aqui é o racismo. Não tem assim um versículo bíblico, digamos assim, bem chave assim, para a gente dizer assim, isso aqui a Bíblia está falando de racismo, né? Assim, mas de forma assim como nós conhecemos hoje, né? De forma como nós conhecemos hoje, sobre essa questão do racismo hoje, ok? Mas a gente vê o seguinte, a única distinção racial
que a Bíblia menciona é a que se faz entre judeus e gentios. E aí eu vou explicar para vocês sobre essa questão aí. Quem são os judeus, quem são os gentios, né? E essa distinção, inclusive, a Bíblia já diz aqui que foi abolida, né? Com a vinda do Messias, que é Cristo Jesus. Porque na lei, no antigo pacto, na antiga aliança, na lei mosaica, né, existia uma divisão, assim, uma espécie de diferença entre judeus e gentios, ok? Mas hoje não, com a vinda do Messias, essa questão do nosso relacionamento com Deus, tanto faz você ser judeu como gentio. Nós estamos num barco só. Todos nós precisamos reconhecer Jesus como Messias. Tanto faz ser judeu como gentio. Todos precisam de Jesus. Todos precisam reconhecer Jesus como Cristo, como Senhor, para ganhar a salvação da sua alma. O judeu é quem vem daquela descendência ali de Abraão, que segue a religião judaica. Esses são os judeus, ok? Geralmente eles são os israelitas, ok? Quando está falando assim de judeus, está falando dos israelitas. Que o judeu justamente vem dessa questão da religião judaica. E os gentios são justamente os outros povos que não são israelitas. Aí são gentios, ok? Que são os povos que não são israelitas, ok? São os gentios. Então a Bíblia, ela está falando sobre essa questão aqui, em Romanos, no capítulo 3 e versículo 29, que diz assim: é porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, como está em Romanos, no capítulo 3 e versículo 29. Então esse texto aqui de Romanos, pronto, acabou com essa história aí de porque Deus é só dos judeus, os gentios não têm vez. Não existe isso, não existe mais essa conversa, não existe mais isso, ok? O texto aqui mesmo de Romanos 3 e versículo 29 diz que Deus também é dos gentios. Está bem claro aqui, em Romanos 3, 29. Eu vou até repetir para você ver bem claro aqui. É porventura Deus somente dos judeus? O texto aqui está fazendo uma pergunta. E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Está vendo aqui o texto aqui de Romanos 3, 29? Está bem claro. Você pode até conferir na sua Bíblia aí, se você quiser. Você vai ver que está claro essa questão de que Deus não é Deus apenas dos judeus, mas Ele também é Deus dos gentios. Então, é o que a Bíblia deixa bem claro aqui, que todos estão no mesmo barco e que todos precisam de Deus e que todos precisam se render ao Senhor. A gente sabe que os judeus, eles rejeitaram a Jesus. Você vai ver na Bíblia, você vê lá no Evangelho de João, que diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso está lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Então Jesus, ele veio para o que era seu, que era justamente, ele veio para os judeus. Mas aí os judeus, o que foi que fizeram? Eles rejeitaram a Jesus. É tanto que os judeus, quem segue ainda a religião judaica, as pessoas que seguem a religião judaica, eles não reconhecem Jesus como o Messias, né? Quem segue hoje a religião judaica hoje não reconhece Jesus como Messias. Eles ainda estão aguardando a chegada do Messias. Então tome muito cuidado quando você vê vídeo aí na internet
de alguns judeus dizendo, eita, está chegando o Messias. Eles não estão falando da volta de Jesus não, que eles não acreditam que Jesus é o Messias, ok? Quando eles dizem assim, o Messias está chegando, eles não estão falando da volta de Jesus, que Cristo está voltando, não. Eles estão ali dizendo que ainda é a primeira vinda do Messias, que eles não reconheceram Jesus como Messias. Então, eles estão ali falando, na verdade, do anticristo, né? Porque o anticristo, essas pessoas que não acreditam que Jesus é o Cristo, esses judeus que não acreditam que Jesus é o Cristo, eles vão ser enganados pelo anticristo, porque eles vão achar que o anticristo é o Messias, e eles vão adorar esse Messias, esse anticristo, como se fosse um Messias, e ele vai justamente se assentar no trono, no templo que será construído lá em Jerusalém, no terceiro templo, e ele vai reinar justamente nesse templo, ok? Que aí nessa época, o anticristo vai governar sobre todas as nações. Então, é isso que vai acontecer, né? É claro que a gente não vai entrar aqui no assunto escatológico, porque a mensagem hoje não é escatológica, mas quando a gente fala assim de judeu, gentil, e dessa questão de judeu não reconhecer Jesus como Messias, né? Então o que acontece? A gente automaticamente tem que entrar num assunto escatológico por causa dessa questão aí, desse problema que vai acontecer, que vai vir esse anticristo e os judeus eles vão fazer o quê? Eles vão simplesmente adorar o anticristo, achando que o anticristo é o Messias. Então, é isso que vai acontecer, mas a igreja do Senhor, ela não será enganada, em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor, ela tem o discernimento, ela segue a Jesus, ela serve a Jesus, ela sabe que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então, meus amados irmãos, há somente, como a gente vê aqui, há somente um único Deus verdadeiro, e que nessa nova aliança que nós estamos vivendo hoje, não há muita diferença entre judeus e gentios, ok? Não existe assim muita diferença nessa nova aliança, não existe assim essa diferença entre judeus e gentios, não tem diferença nenhuma. São seres humanos. O judeu é um ser humano que precisa de Deus, e o gentio também é do mesmo jeito, é um ser humano que precisa de Deus. Todos estão na condição de pecadores mesmos, e a chance, né? E há chance, né, de salvação para todos, tanto para o judeu como também para o gentio, a chance de salvação, tanto para o judeu como também para o gentio, assim eles se arrependam. Tanto faz uma pessoa ser judeu como gentio. Se a pessoa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, ela vai ser salva. Então não importa se ela é judeu ou se é gentio, todos podem fazer parte do povo de Deus. Assim creia em Jesus e confesse a Ele e se arrependa dos seus pecados. Então você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Então nessa nova aliança, um gentio ele pode fazer parte do povo de Deus, ok? Um gentio ele pode ser de Deus nessa nova aliança, porque hoje o povo de Deus não é só os israelitas, hoje o povo de Deus é a igreja também. A igreja também é uma nação santa, é um povo adquirido, ela é uma geração eleita, ela é uma raça eleita, que Deus reservou o céu como o lugar glorioso para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Então, fazer parte do povo de Deus hoje, nessa nova aliança que nós vivemos, não é um privilégio apenas do judeu, mas é um privilégio também dos gentios, dos outros povos. Assim, eles se arrependam, entreguem a sua vida a Jesus, que vai fazer parte do povo de Deus, que vai ser chamado povo de Deus também. Mas existe essa questão aí, ok? Então, a primeira, a gente vê aqui
a Bíblia falando também sobre essa questão de racismo, né? Que é o tema da mensagem de hoje, que a gente não pode aqui fugir do tema. É claro que a gente vai sempre trazendo coisas para enriquecer aqui a mensagem. Mas você vê na Bíblia que a primeira mulher de Moisés, ela foi Zípora, né? Essa foi a primeira mulher de Moisés. Moisés, aquele que conduziu o povo lá no deserto, que tirou o povo, que foi usado por Deus para tirar o povo lá do Egito, da escravidão egípcia. Estou falando desse Moisés aqui, do profeta de Deus, do grande líder chamado Moisés. Então a primeira mulher de Moisés, ela foi Zípora. Talvez ela tenha falecido, né? Porque em determinado momento ela desaparece da narrativa bíblica e Moisés volta a se casar. E aí a segunda mulher de Moisés foi uma mulher cuxita. Cuxi é uma região da Etiópia, na África. Provavelmente essa mulher, ela era negra, porque vem de uma região ali onde, na Etiópia, né, nessa região de Cuxi, as pessoas elas são de pele negra. Então, essa segunda mulher de Moisés, possivelmente, provavelmente, ela fosse negra. Então houve uma contenda entre Moisés e os seus irmãos. Os irmãos que eram Arão e Miriam, que por causa desse casamento, né? Inclusive eles chegaram ao ponto, né? Arão e Miriam chegaram ao ponto de repreender Moisés por causa desse casamento. Foi quando Deus ele interviu nessa situação e disse: olha, para me falar com vocês, eu uso alguém para falar com vocês, que era justamente o servo Moisés, que Deus usava para falar com Arão e Miriam. Agora, com Moisés, o meu servo, com Moisés eu falo face a face, ok? Com Moisés eu falo face a face, eu não preciso usar ninguém para falar com Moisés, não. Eu mesmo falo com ele face a face, ok? Porque Moisés tinha um chamado todo especial de Deus na vida dele. E era uma pessoa que buscava Deus com sinceridade. Por isso que Deus ali falava com Moisés face a face. Aí Deus interviu. Houve até um problema aí de uma lepra que foi preciso Moisés orar para sarar a lepra desse povo que veio repreender Moisés, ok? Então provavelmente houve ali um certo preconceito. Primeiramente porque Moisés tinha casado com essa mulher cuxita que não fazia parte ali dos israelitas. Aí já veio esse problema. E provavelmente houve aí uma questão aí também da cor da pele dessa mulher. Talvez tenha também provocado aí essa contenda entre Arão e Miriam contra Moisés, nesse segundo casamento aqui de Moisés, ok? Então, como eu falei, provavelmente a primeira mulher de Moisés havia falecido, né, a Zípora, porque ela desaparece aí da narrativa bíblica. Então, provavelmente ela morreu e aí Moisés casou com outra mulher, que foi uma mulher cuxita. Isso você vê na Bíblia, você pode até conferir depois. Note aí que eu vou dizer aqui onde é que você pode ver essa história. Em Números capítulo 12, versículos do 1 ao 15. Pode olhar aí na Bíblia depois que você vai ver o que eu estou dizendo aqui está na Bíblia, ok? Está em Números capítulo 12, versículos do 1 até o versículo 15. Então, meus amados irmãos, é importante ressaltar que Deus ele não criou raças distintas, ok? Na realidade, toda a humanidade é descendente de um mesmo pai, que é Adão, ok? Que foi o primeiro homem. Então,
Você vê isso, a gente tem um versículo aqui da Bíblia que eu acho muito interessante, que é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 26, que diz assim: e de um só sangue, olha, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos capítulo 17 e versículo 24. Então, podemos perceber aí que, de alguma forma, todos nós somos parentes uns dos outros. Todos nós somos parentes uns dos outros. A Bíblia mesmo está dizendo aqui que nós todos viemos de um só sangue. Viemos todos de um só sangue. Então, de alguma maneira, de alguma forma, todos nós somos parentes uns dos outros. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que de um só sangue fez toda a geração dos homens. Às vezes a pessoa diz, esse aqui é do meu sangue. Quando é um parente assim bem próximo, né? E diz, esse aqui é do meu sangue, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui, olha, que veio de um só sangue. De um só sangue fez toda a geração dos homens, que foi justamente do sangue de Adão, ok? Então, de alguma forma, todos nós somos parentes uns dos outros. Então, não importa essa questão de cor, de raça, todos viemos, minha gente, de um mesmo sangue. O que é importante é isso. Todos nós viemos de um mesmo sangue, que foi o sangue de Adão, ok? Que de alguma forma Adão é o pai de toda a humanidade, justamente com Deus também, que também Deus é o pai de toda a humanidade, ok? Porque foi Deus quem criou Adão. E de Adão veio toda a descendência, toda a humanidade, ok? Então, essa questão de racismo é uma bobeira muito grande do ser humano. Ter preconceito porque fulano tal é de outra cor, ter preconceito porque fulano tal. Olha, não existe isso, minha gente. Todos somos parentes, a Bíblia está dizendo aqui, todos viemos de um só sangue. Todos temos o mesmo sangue, a descendência de Adão. Sobre essa questão da discriminação racial, né? A antropologia moderna, de forma didática, ela apresenta a raça humana em 5 categorias. Em 5 categorias básicas, né? A saber, quais são essas 5 categorias básicas que a antropologia moderna ela distingue, quais são as raças básicas. Existem os asiáticos, né? Os asiáticos, geralmente, eles têm aqueles olhozinhos puxados, né? Os japoneses, os chineses, né? Os asiáticos. Os brancos, né? Os brancos, geralmente, são os europeus, né? Os índios, né? Aqui eu entro, porque eu sou parente de índio, né? Eu sou parente de índio. Lá na minha terra, lá, a Apodi, existia uma tribo de índio lá, que era a tribo Tapuia Paiacu, antigamente, nos antigos, né? E aí eu sou parente dessa tribo aí, eu sou parente de índio, meu sangue também é sangue de índio, né? Aí vem os negros, né? E também os mestiços, ok? Tem os negros e também os mestiços. Então de acordo com a antropologia moderna, existem essas 5 raças, essas 5 categorias básicas de raças, ok? Em meio à humanidade. Então, o que é que a gente pode perceber? É o seguinte, que a discriminação racial, ela manifesta-se na exclusão ou na preferência do semelhante. Isso é discriminação racial. Ela se manifesta quando você exclui alguém, ou então quando você tem preferência por alguém de determinada cor, de determinada raça. Então isso é racismo, ok? Isso é ser racista. É você excluir alguém por causa da cor ou ter preferência também por causa de cor. Isso também é racismo, ok?
Então, o que é que isso ocorre sobre essa questão do racismo, né? Então, utilizando aqui como critérios de observação a cor da pele, a ascendência ou a origem étnica. Então, isso aqui é racismo, ok, minha gente? É excluir as pessoas ou ter preferência por determinada pessoa utilizando critério assim de cor de pele ou a ascendência ou a origem étnica de alguma pessoa. Então isso aqui isso é discriminação racial, ok? Agora a gente vai entrar aqui na questão de, porque existe uma diferença também, existe a questão da xenofobia, né? Xenofobia. Agora eu vou explicar um pouco sobre essa questão aí, sobre essa diferença entre xenofobia e racismo, né? Que na verdade no final vai findar na mesma coisa, mas existe uma certa diferença. A xenofobia, ela é também conhecida como aversão étnica. A xenofobia diz respeito à rejeição aos estrangeiros. Isso é xenofobia, né? É a rejeição aos estrangeiros, os quais trazem consigo costumes de sua terra, provocando em algumas pessoas incômodo. Então isso é xenofobia. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana eu me comovi tanto uma imagem que passou nas redes sociais. Talvez você tenha até visto esse vídeo ou essa matéria de uma criança, um adolescente, ele atravessou um país para chegar na Espanha. Para chegar na Espanha, ele se jogou no meio do mar com umas garrafas PET e ele foi nadando, aí quando chegou na Espanha, aí a polícia, pegou o pobre do rapaz, né, que ele estava fugindo, ele era um imigrante, ele estava fugindo do seu país para tentar a vida na Espanha, aí foi recebido, de tanto nadou, não morreu afogado, mas quando chegou lá no território espanhol, aí a polícia, pegou o jovem, ok? Então, a xenofobia, ela é justamente isso, ela é conhecida pela aversão a estrangeiro, né? A pessoa que tem esse problema aqui da xenofobia, ele não recebe estrangeiros, ele não suporta estrangeiros, ele não quer estrangeiros na sua terra. Isso é xenofobia, ok? A pessoa se incomoda porque aquela pessoa é estrangeira, né? Não quer presença de estrangeiros na sua terra. Eu acho que eu expliquei bem aqui o que é a xenofobia, ok? Então ela pode manifestar-se como medo da perda de identidade e é geralmente motivada pela falta de informação. Manifesta-se também, em alguns casos, como distúrbio psiquiátrico que provoca medo excessivo e descontrolado ao diferente, ok? Então a xenofobia, ela é enquadrada também até como um problema, como um distúrbio psiquiátrico, ok? Que a pessoa ali não suporta aquela pessoa porque ela é diferente, porque ela é de outro país, de outro lugar. Então, isso é um distúrbio, é uma espécie de distúrbio psiquiátrico também da pessoa. Então, há relatos em livros antigos, né, sobre essa questão da xenofobia. Há relatos aí, porque tem coisa. A Bíblia fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Você já leu isso? A destruição de Sodoma e Gomorra, não está na Bíblia, né? Você vê a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas há relatos também de livros que comprovam que Sodoma e Gomorra foi destruído. Foi destruído. Não está só na Bíblia, não. Tem livros antigos aí. Foi descoberto que realmente essa não está só na Bíblia, né? Se tivesse só na Bíblia, eu já acreditava que Sodoma e Gomorra tenha sido destruído. Se tivesse só na Bíblia, eu já acreditava. Ok? Mas foram descobertos outros livros que falam da destruição de Sodoma e Gomorra, ok? Livros antigos. Então existem esses relatos em livros antigos que Sodoma e Gomorra realmente foi destruída por Deus. E de que lá
além dos pecados horríveis de cunho sexual, além da imoralidade daquelas cidades, né? Também lá havia relatos de maus tratos aos estrangeiros que vinham morar em Sodoma e Gomorra. O que era que eles faziam? Eles torturavam os estrangeiros. Se alguém chegasse lá em Sodoma e Gomorra, viesse de outra cidade, de outra terra, de outro país, de outro lugar e fosse morar lá em Sodoma e Gomorra, os moradores de lá costumavam torturar as pessoas, essas pessoas que vinham de fora, morar em Sodoma e Gomorra. Então Deus, ele não estava satisfeito com a situação, né, de depravação moral da cidade, daquela cidade, e também da falta de hospitalidade com os estrangeiros que vinham para Sodoma e Gomorra. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mandou fogo mesmo, mandou fogo, mandou saraiva, mandou pedra, mandou tudo e destruiu Sodoma e Gomorra, ok? Mas poupou a vida de Ló, que era o sobrinho de Abraão, né? Abraão orou a Deus e Deus mostrou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão se lembrou do seu sobrinho que estava lá, que era Ló. E aí Abraão intercedeu a Deus para que tirasse Ló de Sodoma e Gomorra. E que Ló tivesse a sua vida poupada. E foi o que aconteceu. Deus poupou a vida de Ló, mas a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída totalmente, né? Então lá havia também o problema, além dos pecados da imoralidade, que era terrível lá, tinha a questão da xenofobia. Eles tinham essa loucura em suas mentes de não receber os estrangeiros e de até torturar algum estrangeiro, alguém que fosse morar lá, que fosse de fora, fosse morar lá em Sodoma e Gomorra. Então Deus não ficou satisfeito com isso, com essa situação. Então o povo hebreu, eles tinham regras específicas. Voltando aqui para o povo hebreu, para os judeus, né? O povo hebreu, eles tinham regras específicas para lidar com os estrangeiros que viviam entre eles, né? Então Deus, ele, através de Moisés, ele trouxe algumas regras sobre essa questão de estrangeiros. Como eram essas regras? Você vê lá em Êxodo, no capítulo 22 e versículo 21, um exemplo disso, de como era que Deus queria que os estrangeiros fossem tratados quando chegassem lá em Israel. Êxodo 22, 21 diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, ok? Então o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Êxodo capítulo 22 e versículo 21. Então você vê aqui que Deus, ele queria que os estrangeiros que chegassem lá em Israel fossem bem recebidos. Deus não queria que os israelitas afligissem ou oprimissem alguém só porque ele era estrangeiro, só porque ele era de outra terra. Então Deus trouxe essa ordem, esse mandamento aqui para os israelitas, né? Que eles não afligissem os estrangeiros e nem oprimissem os estrangeiros. Por quê? Porque eles foram estrangeiros também. Eles viram o quanto um estrangeiro sofre na mão de outro país que eles estiveram lá pelo Egito, a Bíblia fala, né? Então Deus ordenou ao povo hebreu que acolhesse os estrangeiros, né? E que eles se lembrassem do que haviam passado nos 400 anos de escravidão egípcia, né? Então Deus trouxe à memória, né, essa questão da escravidão que eles tiveram lá no Egito, né? Foram escravos lá no Egito, ok?
Então Deus, ele trouxe essa memória para que eles não fizessem a mesma coisa, né? Que eles não escravizassem um estrangeiro, que eles, entendeu? Então, que eles tivessem hospitalidade, que eles não maltratassem um estrangeiro. Essa é a visão de Deus que ele estava passando aqui para o seu povo. Sobre essa questão de diferenças raciais, não relativas, né? Mas quando se tornam as diferenças raciais não relativas, mas quando se tornam absolutas, elas transformam-se em racismo. De todas as formas de discriminação, o racismo talvez ocupe o primeiro lugar no quesito segregação, uma vez que o racista defende a teoria da superioridade étnica, conferindo-se o direito de exercer o domínio sobre os que não lhe sejam semelhantes. No entanto, Deus não faz acepção de pessoas, ok? Então o racista, ele se acha superior, por isso que ele é racista, porque ele se acha superior àquela outra raça. Então, por isso que a pessoa é racista, muitos são racistas por causa disso. Então, o que é que a Bíblia diz? Em Romanos 2,11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, a Bíblia aqui está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz a pessoa ser asiático, tanto faz a pessoa ser branco, ser negro, ser índio, seja lá que for, que raça for, Deus não faz acepção de pessoas. Se a pessoa corre para os braços de Deus, ele recebe. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz você ser rico, ser pobre, ser bonito, ser feio, seja lá o que for. Se você se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus, meu amado irmão, Ele vai te receber. Ele vai te receber. Deus não faz acepção de pessoas. Corra para os braços do Pai. É interessante que existem alguns movimentos, né, racistas que ficaram famosos, né, que devido esses movimentos, né, teve repercussão no mundo inteiro, né? Então alguns movimentos racistas se destacam na história e não perduraram, né? Porque foram alvos de crítica mundial. São exemplos dessa prática, eu separei dois, né? Tem mais movimentos, mas eu separei dois aqui, bem famosos. Por exemplo, o nazismo, né? É um movimento racista, lá na Alemanha, que surgiu lá na Alemanha. O apartheid, né? Também foi um movimento racista. Esse aqui foi na África do Sul, né? O nazismo, né? Ele foi um sistema oficial do governo alemão entre 1933 e 1945. Adolf Hitler, ele desejou construir uma raça pura. Para isso, matou testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais, poloneses, deficientes físicos e, sobretudo, os judeus. Pessoas que, assim, eles achavam assim que não se enquadravam no biotipo, né? Isso na mente deles, né? No biotipo almejado por ele. Então Adolf Hitler mandava matar todo esse pessoal aqui, né? Ele só queria os arianos, como eles diziam, né? Eles só queriam da raça ariana, que eles diziam que eles que os nazistas eram dessa raça ariana, né? Então quem não fosse ariano, eles matavam. Eles queriam fazer uma raça pura, que eram os arianos, diz eles aqui, né? Os nazistas, né? Então você vê que esse problema aqui gerou uma guerra, né? Uma grande guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha foi derrotada, ok? A Alemanha foi derrotada, mas ficou conhecida essa guerra aqui por causa do Holocausto, onde milhões e milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás, e de fome,
em campos de concentração. Foi uma coisa terrível aqui, o que os nazistas fizeram, né? É tanto que até o dia de hoje é crime você usar aquele símbolo do nazismo, que é a suástica, né? Se alguém desenhar a suástica em seu corpo, é arriscado até ser preso, né? Por causa... é arriscado não, possivelmente é preso, né? Porque é crime você ser nazista, né? Porque foi uma coisa tão terrível o que os nazistas fizeram, né? O apartheid, né? O termo apartheid, ele significa a separação, né? O movimento surgiu em 1948 na África do Sul e tratava-se de um regime de segregação racial, no qual uma minoria branca, que eram os europeus, exercia domínio sobre a maioria negra. Os brancos tinham direito ao voto, a cargos políticos e ao poder econômico. Esse regime aqui, ele durou, né, o apartheid, ele durou até o ano de 1994, quando Nelson Mandela, né, após cumprir um período de 28 anos de prisão, que foi de 1962 a 1990, aí em 1994, o Mandela, ele venceu as eleições para presidente daquele país, e assim teve aí o fim a essa questão aí desse movimento aí racista lá na África do Sul, chamado apartheid, né? Então você vê aí, meus amados irmãos, que realmente o racismo, ele é uma bobeira do ser humano e que realmente não vale a pena a gente entrar nessa, né, de preconceito racial, de racismo, né? A gente vai ficar com isso aqui, olha, todos nós vêm do mesmo sangue, do sangue de Adão.